informações, se quiser. Igor, seu nome completo? Igor Rodrigues de Souza. Igor, então vamos lhe fazer algumas perguntas, você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o relator faz parte da sua defesa, onde você pode trazer, né, a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de confissão, ali seria grande uma redução da pena caso venha a ser condenado. Igor, hoje você é casado, solteiro? Casado. Tem quantos filhos? Nenhum. Trabalhava, Igor? Eu estava trabalhando com móveis rústicos. Certo. Tem passagem pela polícia? Já teve outra condenação? Tem. Pelo quê? Na verdade, era um furto, mas eu fui condenado no assalto. Certo. Igor, aqui nesses fatos aqui, refere-se a um fato ocorrido em 31 de dezembro de 2022. Segundo consta aqui, você teria dado algumas facadas na sua irmã. E depois consta que depois disso você continuou ainda colocando publicações nas redes sociais ameaçando ela, dizendo que ia pegar ela ainda. O que aconteceu nesse dia? Como é que foi isso? Nesse dia era festa de ano novo, né? Véspera de ano novo, e o Natal nós tinha passado em 1º de maio. Minha mãe, meu padrasto, o pai dele, o patrão do meu padrasto, a família do meu pessoal, minha esposa. E chamei meu irmão não conseguiu ir. E no ano novo ele pediu para mim ir para lá. E como não conhecia muita gente no 1º de maio, daí eu peguei e fui para casa do meu irmão. Aqui em Londrina, né? Isso, aqui em Londrina. Aí chegando lá, né, fomos no mercado, comprando as coisas, né, carne, bebida. E descemos de volta para casa dele. E nisso, não tinha nenhuma caixa de som lá. Eu peguei e falei que eu ia lá na minha mãe buscar uma caixa de som. E desci lá pra casa dela lá. Eu tava pegando a caixa de som. E a hora que eu ia voltar pra casa do meu irmão, minha irmã apareceu. E como ela já tentou contra a minha vida, eu fiquei coagido. Eu vi uma faca em cima da mesa. Aí eu peguei e dei uma facada nela e corri, porque ela me ameaçou também. Certo. Deixa eu ver só se eu entendo então. Você bebeu antes de lá? Eu bebi. O quê? Eu bebi cerveja. Certo. Você não bebeu uísque com seu irmão também? O uísque eu bebi sozinho, meu irmão só bebe cerveja. Certo. E daí você desceu lá para pegar a caixa de som. Isso. Aí que hora que você encontrou sua irmã? E onde, exatamente? Na casa da minha mãe, a hora que eu tava saindo. Tá. Dentro da casa da sua mãe? Isso. Certo. E você disse que ficou com medo dela, mas o que ela fez? Ela já tentou contra a minha vida, né? Na hora, naquela hora. Você chegou Naquela hora ela olhou pra mim com um olhar de maldade, eu pensei que ela estava armada, ela estava com uma bolsa, ela sempre anda com uma bolsa. Essa bolsa estava onde? Estava com ela. Mas aonde? Na mão, nas costas? Estava assim, ó. Nada. Presa nela. Tá. E daí você já pegou a facada e já deu a facada nela? Isso, e corri. Fiquei com medo dela sacar alguma arma de novo e atirar em mim. Ela não fez nada. Ela não chegou a fazer. Você pensou que ela ia fazer? Eu pensei que ela ia fazer, que ela estava segurando a bolsa assim, ó. Certo. Aí você deu a facada e aí você correu. Isso. Pra onde você foi? O que você fez? Eu corri pra casa do meu irmão. Daí eu falei o que tinha acontecido e peguei minha esposa e fui embora. Mas você foi embora para 1º de maio de novo? Isso. Certo. E o seguinte, consta que depois disso você continuou mandando mensagem que você ia acabar o serviço e tal. Por que você fez isso? Eu fiz isso aí porque eu tava bebendo, né? Depois do serviço eu bebia uma cachaça para aliviar o cansaço e ficava pensando, né, no fato, aí eu ficava com medo dela fazer alguma coisa comigo lá em casa no 1º de maio e eu postava essas coisas aí para... Pra quê? Você queria assustar ela? Só para assustar mesmo. Tá. E essa confusão entre vocês, Igor, começou quando? Você e ele? Começou quando ela chegava em casa, ela começou a usar droga e chegava em casa e ficava gritando com a minha mãe e verbalmente e perto de mim, daí eu ia falar alguma coisa, ela já mandava eu tomar no cu, xingava eu de desgraçado.
Parecia até que ela estava armada para me ameaçar tanto assim. Mas ela tinha quantos anos nessa época? Ela estava quase fazendo 18 anos. Certo, ela era menor ainda. Isso. Certo. Aí consta aqui que ela deu uma facada em você antes. Quando que foi isso? O ano certinho não me recordo não, senhor. Mas quanto tempo antes dessa facada que você deu nela? Mas é bastante tempo. Certo. E por que foi isso? Porque eu brigava com ela e ela não se redimia, eu também não se redimia, e quando eu fui se redimir, eu pedi desculpa para ela ficou de boa no canto dela. Aí fui sair da casa da minha mãe, a hora que eu montei na bis que eu tinha, eu fui bater o pedalo dela, ela veio pelas costas e me deu uma facada. Certo. Isso, como você disse, foi anos antes. Isso. Certo. A história aqui parece que ela teria dado uns tiros em você. Quando que foi isso? Foi um pouco depois das facadas. Certo. Eu tenho bala alojada até hoje. Certo. E você teria pego o dinheiro dela e as coisas dela? O guarda-roupa dela? Eu peguei, mas minha mãe fez eu devolver. E eu devolvi também porque ela ameaçou quebrar meu carro na frente da casa da minha mãe, que estava parado lá uns dias. E ela ameaçou quebrar tudo ele, aí eu peguei e devolvi. Certo. E esses tiros, quando que ela deu de você? Que momento? Vocês estavam brigando? Foi num dia que tinha churrasco na casa da minha mãe e tava todo lá dela, chegou alterada, gritando com a minha mãe, e eu peguei e falei, ué, não pode ficar falando assim com a mãe não, mãe já é de idade, você vai ficar brigando com ela. Daí aí eu fiquei bravo na hora e ameacei bater nela, mas não bati, e minha mãe saiu com ela atrás assim, com as mãos assim, ó. Parecia que ela estava armada, parecia não, ela estava, porque a hora que ela saiu na rua, ela começou a xingar eu de desgraçado, filha da puta, só nome pesado. Aí eu peguei e foi na hora que eu falei, você vai ver, menina. Mas eu não peguei nada para ir para cima dela, eu peguei uma marreta e quebrei o guarda-roupa dela, foi onde eu peguei as coisas para deixar ela brava. E a hora que eu saí lá fora, eu falei que eu tinha pegado e ela xingou, você vai ver, seu desgraçado. Aí ela veio e eu falei, amor, liga a moto que eu tenho certeza que ela tá armada. Ela tava longe, ela veio correndo, minha esposa ligou a moto, eu montei atrás da minha esposa, abracei ela e eu só escutei os disparos. Ele chegou a atingir você? Não, mas teve uma situação que me atingiu sim. Quando foi essa? Antes disso, eu esqueci de falar. Sim. O que foi isso? Isso aí foi por causa da nossa briga, porque nós ficava brigando e eu tentava fazer as pazes com ela, mas ela sempre vinha na trairagem e depois dessas facadas aí, ela ficou longe da casa da minha mãe, dela ia me provocar. Tá, mas quem que atirou em você daí dessa vez? Foi ela. Foi ela? Ela. Foi um tio de vocês que atirou em vocês? Não, meu tio, eu tinha brigado um dia com ele antes, eu falei isso aí porque eu tava bravo com ele e tava arrependido. Certo. Então tá certo. Ô Igor, continuando essa conversa do tiro, eu estou aqui com uma cópia do arquivamento do inquérito que apurou, que investigou esses tiros que o senhor levou, tá? Doutora, foi juntado aqui no movimento 426.7. Nessa situação, só vou narrar para o senhor disse, agora o senhor está falando que foi a Iene, né? Uhum. Tá, mas o senhor disse na delegacia na época que na data dos fatos o senhor estava alcoolizado e que não foi seu tio Eduardo que alvejou, porque a primeira notícia é que seria o Eduardo. Uhum. Mas sim a pessoa de alcunha Ligeirinho. Agora, o senhor na época falou na delegacia que foi o Ligeirinho que tinha tirado com o senhor. Por que o senhor está falando que é a Iene agora? Porque na época eu não tinha para onde ir, eu estava dependendo da minha mãe, não podia pagar aluguel e eu fiquei coagido. E falei isso aí para minimizar um pouco da briga e para não poder ficar perto da minha Mesmo mãe. indicando o Ligeirinho, que seria conhecido
por funcionários da oficina Ciclomotos. O senhor indicou o nome de uma pessoa, agora está falando que é a Iene? Isso, é porque eu fui coagido, né, senhor? E fiquei com medo de falar a verdade e prejudicar a minha vida. E prejudicar o Ligeirinho não teve problema? Ah, eu inventei um personagem, né? Não foi nenhuma pessoa. Só que a polícia identificou que se chamava Guilherme da Silva Dionísio. Não foi, não. Estou colocando aqui que a polícia identificou. Uhum. Né? O senhor não conhecia esse Guilherme? Não. Voltando aqui, a sua irmã disse que o senhor agredia muito ela, batia nela. O senhor fazia isso? Porque ela... Não, eu só quero saber se o senhor fazia isso. O senhor batia nela? Eu batia. Tá. Teve um boletim de ocorrência aqui que a sua mãe fez quando o senhor... ela tinha 15 anos. O senhor bateu nela com rodo de limpeza. O senhor se lembra desse fato? Se lembra. Então, nesse dia em que o senhor levou essas facadas, consta aqui no processo que isso foi em 2017. Ou seja, 5 anos antes das facadas que o senhor deu na Iene. Então, esses disparos aqui foram também em 2017. O senhor deu essas facadas por quê? Depois de 2017, o senhor via a Iene direto também, não via? Não via, porque eu, com 18 anos, eu saí da casa da minha mãe, fui morar com a minha esposa, pagando aluguel, e não tinha mais convivência com ela, porque eu sabia que, tipo, a minha desculpa que eu pedia para ela não valia de nada, que após que eu virasse as costas ou ficasse marcando perto dela, ela podia tentar contra a minha vida. Então o senhor ficou com medo todo esse tempo? Fiquei. Ficou com medo todo esse tempo. Então, quando o senhor encontrou, o senhor resolveu atingir ela por quê? Não foi porque eu resolvi fazer isso, porque na hora eu vi ela com a bolsa e pensei que ela ia pegar uma arma, porque ela, não sei se ela tem arma hoje em dia, mas ela já atirou contra mim e eu não ia ficar pagando para ver, porque ela me olhou com um olhar de ameaça. E por isso eu fiquei com medo, peguei a faca na mesa e... O senhor, quando foi ouvido na delegacia, o senhor disse assim, que o senhor estava na casa de sua genitora, quando Iene chegou no local, na ocasião não houve discussão nem desentendimentos, sendo que o senhor decidiu se vingar de Iene. Não, se vingar não. Mas tá escrito aqui. Não foi se vingar não, fiquei com medo mesmo, pelo olhar que ela me deu e em tom de ameaça. Tá certo, então, sem mais. Bom dia, tudo bem? Eu queria saber se você e ele sempre tiveram um relacionamento bem conturbado, correto? O senhor tentava controlar ela de alguma forma, ele ficava com roupa, com a forma dela, como é que era essa relação? Não, nada a ver. Não, é mais em questão dela judiar verbalmente da minha mãe. Minha mãe toma uns remédios controlados e eu via que minha mãe não falava nada, ficava coagida e eu tentava falar por minha mãe, entendeu? Entendi. Outra coisa, no dia dos fatos, a Iene, você fala que ela estava com uma bolsa, né? Era uma bolsa mesmo? Estava transversal? Estava aqui no ombro? Como é que era? No ombro. No ombro, porque assim, a bolsa estava para frente ou para trás? Na frente. Na frente, tá. Ela fez algum movimento que ia pegar alguma coisa dentro da bolsa? Ela me olhou e fez assim com a bolsa. Daí... Mas ela só segurou a alça da bolsa? Não. A minha sogra é a bolsa, agora não sei o que ela ia pegar na bolsa. Tá. Você viu ela assim e aonde que estava essa faca? Como que essa faca surgiu para tão rápido o senhor conseguir acabar atingindo ela com esse medo? Eu tava, bem dizer, saindo da porta da cozinha, entendeu? E tinha uma faca em cima da mesa. Qual era mais ou menos a distância entre a mesa e a porta? Era perto, a cozinha da minha mãe pequena. Você conseguia pegar assim e ficar na mão? Não, eu dei um passo para trás. Entendi. E aí, o senhor só
já foi umas facadas nela e não teve intuito de vingança nenhuma. Então, eu tentei sair e vi que ela estava na minha frente, eu dei a facada e corri. Entendi. A Anne estava vestida, você lembra como ela estava vestida também? Ela estava com uma roupa preta, Entendi. bem bonita realmente, Aham. e para passar o Réveillon. Tá. A Anne relatou aqui pra gente que teve supostamente uma tentativa de abuso por parte do senhor com ela. Isso aconteceu alguma vez? Não, Como que foi essa situação? não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Igor, bom dia. Igor, só para eu entender, a Iene ela era agressiva com a mãe de vocês. Isso. A Iene então já tentou contra a vida do senhor. Já. O senhor sabe dizer quantas vezes ela tentou contra a sua vida? Olha, ela já me deu uma facada nas costas, uma no braço, eu tenho a cicatriz até hoje. E o tiro que ela me deu, eu tenho bala alojada até hoje. E põe pratina na perna. Certo. Quebrou minha perna, que eu fui correr, desci as escadas, quebrou até minha perna. Certo. Então, só para deixar claro, no dia dos fatos denunciados aqui, você estava na casa do seu irmão e foi na casa da sua mãe fazer o quê? Pegar uma caixa de som. Pegar uma caixa de som. Você esperava encontrar a Iene lá? Não, Não? porque eles falou também que ela não ia nem estar lá, por isso que eu fui também, Aham. na festa. Você já estava dentro da casa quando a Iene chegou? Já, Já. estava desinstalando a caixa de som. Tá. A Iene, ela tinha um revólver. Tinha, que ela faz programa e ela consegue arrumar bastante dinheiro por semana. Tá, entendi. Ela tinha para se defender esse revólver. Isso. Tá. Alguém separou você e a Iene ali no momento? Chegar a separar não, mas o meu padrasto mandou largar ela e eu larguei. Eu vi que eu já tinha cometido uma cagada, eu peguei e larguei ela para não agravar mais a situação. Que tamanho que era essa faca? Era pequena. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Senhora. Eu gostaria de saber, novamente, só repetir, se o Igor, quando acusou o tio dele de ter cometido ter furado ele cabal, se ele fez isso porque ele estava com raiva do tio dele. Na verdade, eu e meu tio, nós tinha discutido uma vez e ele me agrediu, entendeu? E como ele é meu tio, eu nem levei para frente a conversa. E eu tava nervoso com ele, realmente. E como eu não quis, na época do tiro, ameaçar a minha irmã diretamente, e falei que foi meu tio na hora que a viatura chegou lá em casa para me socorrer. E só que quando eu fui na delegacia eu falei a verdade. A verdade não quis acusar minha irmã também para ela não sofrer com a situação, ela e minha mãe, que minha mãe é apegada nela. Igor, pode sentar de novo. Vamos fazer um intervalinho curtinho. Comarca da região metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Penal Final de Júri, Primeira Vara Criminal. Auto 000-923-8-2023-816-0014. Processo crime, autor Ministério Público, réu Igor Rodrigues de Souza. Igor Rodrigues de Souza, brasileiro, nascido em 11/12/96, natural de Londrina, filho de Aparecida Rodrigues dos Santos e Isaac de Souza, atualmente recolhido em cadeia local, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções dos crimes descritos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 6, parágrafo 2º-A, inciso 1º e 2º, combinado com o artigo 14, inciso 2, âmbito do Código Penal, fato 1, e no artigo 147b do meu diploma legal, fato 2, na forma descrita na denúncia de sequência 37.1 e pronúncia de sequência 246.1.
O processo em regular trâmite, sendo uma vez pronunciado o acusado, por decisão transitada em julgado, foi designada a data de hoje para o julgamento perante o Tribunal do Júri Popular desta comarca. O portado de que estão as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o Tribunal Contra a Justiça pugnou pela condenação do pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, assim como pelo crime de violência psicológica contra a mulher. No mesmo sentido, foi a manifestação da assistente de acusação. Por sua vez, a ilustre defesa do acusado, com relação ao homicídio, sustentou a tese da legítima defesa putativa, pugnando pela desclassificação, pela absolvição, alternativamente pela desclassificação para a lesão corporal e pelo afastamento das qualificadoras. Por fim, pela absolvição do acusado com relação ao delito de violência psicológica. O Egrégio Conselho de Sentença, ao responder os quesitos que foram propostos, entendeu por bem em primeira série do crime de homicídio tentado, por maneira de votos reconhecer a materialidade, por maneira de votos reconhecer a autoria delitiva, por meio de votos reconhecer a tentativa de homicídio, por meio de votos não absolver o acusado, por meio de votos reconhecer a qualificadora de motivo torpe, por meio de votos reconhecer a qualificadora do meio cruel, por meio de votos reconhecer a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, e por meio de votos reconheceram a qualificadora da parte do crime contra a mulher em razão da condição de sexo feminino consciente de violência doméstica e familiar. Segunda série, do crime de violência psicológica contra a mulher. Por meio de votos reconhecer a materialidade do delito, por meio de votos reconhecer a autoria delitiva e por meio de votos não absolver o acusado. Tendo em vista a brilhante decisão dos membros do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Igor Rodrigues de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos crimes descritos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 6, parágrafo 2º A, inciso 1 e 2, combinado com o artigo 14, inciso 2 ambos do Código Penal, fato 1, e no artigo 147b do mesmo diploma legal, por reiteradas vezes, na forma continuada, fato 2, aplicando-se entre os fatos a regra do artigo 69 do Código Penal, assim como o pagamento das custas processuais na forma do artigo 104 do Código de Processo Penal, da aplicação e dosimetria da pena, do crime de homicídio tentado, circunstâncias judiciais, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passa a análise das circunstâncias judiciais, verificando que a culpabilidade e a história evidenciada, estando presente elementos subjetivos do tipo, vez que o denunciado agiu de forma livre e consciente na interpretação do que praticou, estando ainda ciente de reprovada sua conduta. Antecedentes criminais, conforme chamado do sistema oráculo, sequência de 3.1, acusado de registro de condenação pelo crime de furto e resistência, mas que não será valorado nesta fase, mas quando o reconhecimento da reincidência, conduta social é normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime foi analisado pelos jurados, não cabendo tecer mais considerações nessa oportunidade, circunstâncias do crime, nada a ser destacado, consequências do crime inerentes ao delito, e comportamento da vítima não contribui para o fato. Pena base, para o que se expôs, conforme o artigo 68 do Código Penal, tendo em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, fixa a pena base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Registro que, vendo do Conselho de Sentença, reconheceu ter o réu praticado o crime mediante motivo torpe, meio cruel, recurso dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razão da condição feminina, consciente de violência doméstica e familiar. Esclarece assim que a prática do crime mediante motivo torpe serviu para qualificar o delito para fins do quando partido da pena base, enquanto as demais qualificadoras serão consideradas como circunstâncias agravantes nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C, D e F do Código Penal. Em base no entendimento do juízo, por ação de jurisprudência do STJ, no ministro Félix Fischer. Da certidão do sistema oráculo, 33.1, temos a agravante da reincidência, artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Por fim, temos a atenuante da combustão espontânea, artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, motivo pelo qual, considerando a existência de uma atenuante de 4 agravantes, eleva a pena acima estipulada da metade, resultando a pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão. Causas especiais de aumento de pena, temos a incidência da causa genérica de diminuição de pena da tentativa, captada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, sendo que considerando o intercrise percorrido pelo acusado, considerando o número de golpes e região vital atingida, demonstra que muito se aproximou da consumação do delito, e ainda considerando as lesões, perigo de vida impostas à vítima, diminui a pena acima encontrada de 1/3, resultando na pena de liberdade de 12 anos de reclusão. Regime, tendo em vista que traz de crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei 8.072/90, combinado com o artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada. A reincidência deverá apenas ser cumprida inicialmente em regime fechado. Substituição e suspensão da pena, desde aplicar a substituição da pena de liberdade pelos exercícios de direito que se refere ao artigo 43, assim como desde aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77, em virtude do crime praticado mediante violência e a pena aplicada acima requisitada e o réu reincidente. No crime de violência doméstica, violência psicológica, fato 2, conforme reconhecido pelo jurado, temos que a história demonstrada a prática do crime de violência psicológica por várias vezes,
sendo que as circunstâncias judiciais são iguais para os fatos, motivo pelo qual passa a dosar a pena de forma conjunta para todos os fatos. Circunstâncias judiciais, atenta às diretrizes do artigo 59, passa nada das circunstâncias judiciais, culpabilidade e restou evidenciada, sendo presentes elementos do tipo, antecedentes criminais, conforme a certidão do sistema oráculo, acusado de registro de condenação pelo delito de furto e resistência, que não será valorado nessa fase, mas quando reconhecimento da incidência, conta social normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo inerente ao delito, circunstâncias do crime, nada a ser destacado, consequências do crime inerente ao delito e comportamento da vítima, nada contribuído para o fato. Pena base, predisposto com o artigo 68 do Código Penal, diante das circunstâncias analisadas, fixa a pena base no legal, ou seja, 6 meses de reclusão e 10 dias multa. Circunstâncias legais, segundo o curso dos autos, temos em que pese a atenuante da espontânea, temos também as circunstâncias agravantes da reincidência e a prática do crime contra o irmão, artigo 61, inciso 1 e 2, a linha E do Código Penal, motivo pelo qual aumenta a pena em 1/6, resultando na pena de 7 meses de reclusão e 11 dias multa. Causa especial de pena não há, do crime continuado, conforme o Código dos Autos, decidido pelo curso de sentença, nós que o acusado praticou o crime de violência psicológica de forma reiterada, mediante mais de uma ação, em condições muito semelhantes de tempo, lugar e menos do mesmo modo operandi, devendo, portanto, os delitos, no caso em tela, serem havidos como praticados de forma continuada, na forma do artigo 71 do Código Penal. Assim sendo, aumenta a pena assim estipulada em 1/6, resultando na pena de 8 meses e 5 dias de reclusão e 12 dias multa. O regime só de cumprimento de pena para esse crime é o regime semiaberto. Substituição, deixa aplicar a substituição da pena e a suspensão da pena, em razão do crime ter sido praticado mediante grave ameaça. Concurso de crimes, com relação aos crimes de homicídio tentado e violência psicológica contra a mulher praticados pelo acusado, temos que, mediante mais de um ato, praticou 2 crimes diversos, devendo ser aplicado o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, recebendo assim a aplicação cumulativa das penas para de liberdade. Pena definitiva, vencido o detalhe do artigo 68 do Código Penal, e na ausência de outras causas ou circunstâncias legais ou judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Igor Rodrigues de Souza definitivamente condenado a pena de 12 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e 12 dias multa no valor monetário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido notoriamente, levando em consideração a situação financeira do réu. Regime, tendo em vista o crime de feminicídio tentado trata-se de crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei de 1072, combinado com o artigo 33, para a segunda linha do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência, deverá apenas ser cumprida inicialmente em regime fechado. Impossibilidade de imediata imputação em regime prisional menos gravoso, dispor o artigo 37, para o segundo do Código Penal, que o tempo de prisão provisória, administrativa e internação no Brasil e no estrangeiro será computado para os fins de determinação do regime inicial de pena para o artigo de liberdade. Temos que a finalidade dessa norma somente facilitar o acesso dos sentenciados ao direito à primeira progressão do regime em razão da demora do feito, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena no regime mais gravoso. No predicado de charge do réu enquanto-se preso há 1 ano, 3 meses e 25 dias, sendo que o primeiro fato trata-se de crime hediondo e o acusado é reincidente, sendo que não atingiu a quantidade mínima necessária para a progressão do regime. Desta forma, mesmo que realizada a detenção penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para regime prisional menos gravoso, não havendo fora por hora em progressão do regime prisional. Substituição e suspensão da pena, deixa de aplicar a substituição da pena de liberdade por estudos de direitos, que se refere ao artigo 43, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena no artigo 77 do Código, em virtude dos crimes terem sido praticados mediante violência e grave ameaça, e a pena aplicada acima da requisitada. Disposições gerais, de acordo com o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código Penal, mantém a custódia do acusado, visto que permanecem presentes os requisitos para a prisão, principalmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando a decisão que decretou a prisão preventiva. No mais, respondeu preso por força de prisão preventiva ao curso do processo, sendo contrassenso que agora, depois de sentenciado, com efetivo reconhecimento de sua culpabilidade, venha a ser beneficiado com liberdade provisória. No entanto, espécie de imediato a carta de guia de recolhimento provisório, encaminhando a várias execuções penais desta comarca, visa o início da execução da pena aplicada. Comunique-se à vítima da presente decisão, constante comunicado que a decisão poderá haver recurso pelas partes, certificado o trânsito em julgado, espécie a respectiva guia de recolhimento definitiva, encaminhando a várias execuções penais desta comarca para a execução da pena aplicada em conformidade do Código de Normas da Decreto da Justiça do Paraná, calcule o valor das custas processuais e multa, intimando o acusado para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, conforme o artigo 50 do Código Penal. Na forma do prazo segundo do artigo 201 do Código Penal, comunique-se à vítima quanto aos termos da decisão final, de cumprir as disposições do Código de Normas da Decreto da Justiça do Paraná, procedendo a anotações de explicações externas necessárias, inclusive ao Tribunal Eleitoral para os fins.
tendo em vista que a Defensoria Pública não está atuando na sua penalidade em termos de juízo, e diante da nomeação por esse juízo de defensora ao acusado na pessoa da doutora Cauane Guerra Mazia, OAB 82.230, que realizou o direito de trabalho em defesa de interesses do réu, acompanhando nessa segunda fase do procedimento do júri, arbítrio honorário educatício no valor de R$4.000, que deverão ser pagos pelo Estado do Paraná, na forma do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, e Resolução Conjunta 15/2019, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda. Registra-se duas partes por intimada, essa por publicada no plenário de 9 de julho do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, às 16h10 do dia 2 de julho de 2024. Paulo César Roldão, juiz presidente. Pode sentarem. Então, feita aqui a leitura da sentença, né, encerrado está o julgamento, quero aqui rapidamente agradecer e parabenizar pelo trabalho o ilustre representante do Ministério Público, o Dr. Vitor, nosso companheiro aqui do trabalho da primeira vara criminal, as assistentes de acusação, a doutora Nayara e a doutora Daniele, pelo grande trabalho, né, realizado, né, nesse trabalho aí no dia de hoje, a doutora Cauane Guerra Mazia, nossa companheira aqui também no júri, sempre atendendo os pedidos do juízo, né, para que venha nos auxiliar a fazer aqui a justiça na cidade de Londrina. Parabenizar novamente pelo trabalho. Aos oficiais de justiça, Elcio Lima, ao assessor João, obrigado desde manhã aqui, né, nos trabalhos para que tudo saia em ordem. Aos policiais penais, aos policiais militares, que nos garantem sempre a tranquilidade, né, a segurança das sessões, obrigado pelo trabalho dos senhores. Por fim, como eu faço a todo júri, não canso de fazer, é agradecer aos senhores e às senhoras juradas. A gente sabe que é um inconveniente tirar vocês dos seus afazeres, né, para vir aqui nos julgamentos, alguns deles serão sorteados, né, para ficar aqui durante as sessões, mas é por uma boa causa, é fazer a justiça na cidade de Londrina. Sem a presença, sem o trabalho de vocês, a gente não poderia nem dar início aos julgamentos, o que causaria, né, um grande atraso na justiça, e atraso na justiça também